Olá, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade e veiculado pela nossa co-irmã TV Prevê e TV Brasil. Ele já esteve várias vezes, é um querido amigo, um batalhador cristão que percorre esse Brasil veiculando a palavra de Jesus e está de volta aqui conosco Orson Carrara. Sidney e amigos telespectadores, que satisfação estar aqui no programa Despertar. E eu estava pensando, enquanto você fazia essa saudação inicial, na importância desse esforço do amor e caridade aqui em Bauru, veiculando aqui a doutrina espírita através das nossas reflexões, singelas embora, mas com o objetivo de levar o conhecimento espírita ao grande público. Meus parabéns. E nós temos essa possibilidade de chegar até o seu lar graças à direção, à sensibilidade da direção da TV Prevê e também a iniciativa de Richard Simonetti, que foi chamado há alguns anos para apresentar este programa através da TV Prevê. Orson, você está lançando mais um livro aqui em Bauru. Que número que é esse livro? Eu estou com o livro em mãos aqui, Sidney. Fascinação, Causas e Consequências. Esse aqui é o meu 24º livro. Você não me alcançou ainda. Poxa vida, eu pensei que já estivesse quase alcançando você. Orson, eu tenho um texto aqui, retirado de um book trailer do seu livro. Isso. E aqui fala sobre a fascinação, que é uma ação empreendida pelos espíritos, aproveitando-se da nossa invigilância para fascinar, atrair, cativar, encantar e promover uma certa ilusão, um deslumbramento no indivíduo desavisado. Orson, que coisa esquisita! Um morto pode vir aqui e, de repente, atrapalhar a nossa vida, fascinar, nos deslumbrar, desviar a nossa atenção. É possível isso, Orson? É possível, Sidney, porque aqueles que você disse, os mortos, não estão mortos. Ah, não estão. Estão Agora, vivos. você vai explicar direito isso, olhando para aquela câmera, porque nós estamos falando aqui de seres invisíveis. Eles não estão mortos? Não estão mortos. São invisíveis, mas são tão reais quanto nós. Apenas habitam outra dimensão. A vida é imortal, somos criaturas imortais. O detalhe muito interessante disso é que o fato de alguém morrer, ou na linguagem espírita, desencarnar, não o transforma em santo, em virtuoso. Ele continua com as suas mesmas necessidades de aprendizado, de disciplina, de aprimoramento intelecto-moral. E, portanto, estando no mundo espiritual, invisível, com um corpo diferente desse nosso, mais sutil, invisível aos nossos olhos, mas nem por isso menos real, ele continua com as suas intrigas, com o seu ciúme, com a sua inveja, assim como tem aqueles que continuam bondosos, generosos e operantes no bem. Aqui na Terra, Orson, nós encontramos muitos vigaristas, vamos usar uma terminologia mais nova, estelionatários, que agem buscando o seu interesse financeiro. O que esses espíritos ganham vindo fascinar, enganar, atrapalhar a vida de nós, pobres vivos? Pois é, os motivos dessa atuação, que sempre existiu, que pode ser salutar ou ruim na vida daqueles que estamos no corpo físico, não se refere naturalmente a ganhos materiais, porque lá não precisa de dinheiro. Mas eles querem continuar exercendo aquele domínio sobre uma pessoa ou sobre um grupo de pessoas, para dominá-las, para terem elas a serviço deles, para prejudicar outras pessoas, porque esses desencarnados agem movidos por interesses variados. Alguns agem por vingança, outros é porque são desocupados mesmo. Peraí, vamos devagar. Primeiro, o poder. Alguns mortos querem continuar dominando. Perfeitamente, querem continuar mandando. Mandando. Outros
tem alguma mágoa, Alguma vingança. alguma vingança e vem perturbar a gente. Isso mesmo. É isso? É isso. E outros têm inveja do bem-estar que estamos sentindo. Tem ciúme da nossa posição. Orson, eu ouvi falar, uma certa ocasião, de um indivíduo que não nutria nenhuma simpatia por uma senhora e, de repente, esta senhora achou que ele era o homem da vida. Ó, isso é um caso real, não me pergunte o personagem, tá? Sim, vamos respeitar aí o anonimato. Isso. Olha, deu trabalho esse negócio. A mulher botou na cabeça que ele era o homem da vida dela e vice-versa. Olha, você acha que nesse caso talvez houvesse, porque essa pessoa que ela achava que era o homem da vida dela era uma pessoa de destaque. E isso ia trazer um transtorno danado para a vida dele, né? E no mínimo um desconforto, né? Sim, desagradável, né? E você acha que é possível que essa senhora estivesse fascinada por algum espírito? É um caso clássico de fascinação estimulada pela ação de um espírito que se divertia com o ridículo que ela estava vivendo. Isso é muito comum. Mas é interessante destacar, para não assustar o telespectador, que nós temos o outro lado da questão, que são os bons espíritos que agem em favor do nosso equilíbrio. Mas o exemplo que você deu é um exemplo clássico de fascinação. Olha, isso aqui é televisão. Sim. O tempo aqui corre. Corre. Nós vamos ter agora um pequeno Intervalo. bloco, um intervalo, um bloco institucional. E eu quero já chamar a atenção sua que está nos assistindo para alguns aspectos. Primeiro, vou perguntar para o Orson em seguida se esse processo de fascinação pode ocorrer, por exemplo, com um médium, com um escritor. E se nós estamos assim à mercê dos espíritos, eles podem fazer conosco o que bem entendem? E finalmente, vou perguntar para o Orson se nós temos alguma defesa, ou será que nós atraímos esses espíritos? Não saia daí. Já já, Orson Carrara vai falar um pouquinho mais sobre o tema desse maravilhoso livro dele que está sendo lançado hoje aqui em Bauru. Não saia daí. No instantinho, estaremos de volta para o segundo bloco do programa Despertar de hoje. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta. Programa Despertar. Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, TV Prevê, TV Brasil. Aqui ao meu lado, Orson Carrara, um grande escritor. Ele agora, nesta época de presença das redes sociais, está mais do que nunca espalhando o seu verbo. Se antes ele falava aí para plateias de 20, 30, 50, 100, 200 pessoas, agora o Orson está falando para o Brasil todo através das suas redes sociais. É uma herança boa da epidemia, né, Orson? Que nós tivemos que procurar uma maneira de levar a mensagem cristã na casa das pessoas. E parece que pegou essa maneira de se levar a mensagem
Pela internet, não? A virtualidade foi muito bom para nós, né? Porque realmente multiplica seus conteúdos, fica gravado à disposição, não substitui o abraço, o aperto de mão, mas ela tem muitas vantagens, sim. Porque tem gente que está querendo continuar tomando passe à distância, né? Tem isso também, a dependência do passe, né? A gente tem que se libertar dessa questão de querer tomar passe toda hora. Espiritismo não é passe. Faz tempo que eu não tomo um passe. Depois você me dá um passe, viu? Eu passo anos sem tomar passe. Eu também. Assim, né? Orson, no bloco anterior, a gente falou mais da fascinação no campo amoroso, aproveitando-se das nossas falhas, espíritos que querem se vingar, querem manipular, mostrando o seu poder. Orson, na área literária, pode acontecer de um indivíduo estar... de repente ele recebe uma inspiração para escrever um livro novo e escreve com uma facilidade danada. Problema na hora da assinatura. E vem assim um indivíduo muito ilustre assinando aquele livro lá. Até que o conteúdo não era assim tão ruim. Mas na hora que a gente assina com o nome de uma pessoa... Eu acho que é por isso que antigamente usava-se muitos pseudônimos, né? Para desvincular um pouco, né? Mas pode acontecer, Orson? Perfeitamente, acontece com muita frequência. E esta é uma da tática usada por esses espíritos fraudadores que usam nomes famosos e conhecidos, que são respeitados, para abrirem espaço. E o médium invigilante, não necessariamente médium espírita, não necessariamente médium ostensivo, mas na mediunidade psicográfica em si, é muito comum acontecer de usarem nomes pomposos, nomes famosos, para conquistarem confiança do grupo. O grupo precisa estar atento a esse tipo de coisa e o médium também. Você é escritor, orador, e eu também escrevo alguma coisa e de vez em quando faço palestras. E você vai concordar comigo que de vez em quando a gente sente a presença, a inspiração, o apoio. Ontem eu fiz uma palestra aqui sobre a morte. Olha, Orson, em certa hora as pessoas falaram, parece que é o Richard que está falando. E eu não tenho a voz igual a dele, nem tenho a dicção, não tenho o talento dele, mas senti a presença dele. Sim. Mas daí a gente dizer que o meu escrito é assinado por ele é uma coisa muito séria, não, Orson? Muito séria. Eu também sou autor, como você disse, 24 livros. Você tem também essas inspirações? Muito, mas eu não me sinto no direito de colocar o nome de ninguém, porque tudo que eu produzo eu tenho absoluta consciência do que eu estou falando e do que eu estou escrevendo. O que eu noto é que intuitivamente eu sou acionado, mas não sei qual é o espírito que está ali, não tenho preocupação de dar nome de nenhum espírito aos meus livros, às minhas falas, para conquistar confiança na produção que estamos fazendo. Em absoluto, isso é secundário. Orson, Allan Kardec, vamos destacar que esta obra, empresta um pouquinho o livro aí, Orson. Esta obra aqui, ela tem por base, antes de mais nada, os princípios doutrinários de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. E, evidentemente, o Orson deu um desenvolvimento maior ainda ao tema, trazendo lá do século XIX com o linguajar de agora. Mas, Orson, né, a sua obra é baseada em Kardec. Mas e Kardec, na época dele, passou a sugerir que não fossem feitas evocações, para evitar que alguns espíritos fascinassem as pessoas, isto é, assumissem nomes indevidos. Isso. Mas ele, à torta direito, vemos na Sociedade Espírita de Paris, evocando determinados indivíduos. Hoje a gente evita, mas lá ele usava esse expediente. Mas Kardec, a gente deve lembrar que o trabalho dele é um trabalho especialíssimo. Kardec veio com essa tarefa específica de oferecer à cultura humana o conteúdo que ele pôde constatar
pessoalmente nas experiências que fazia, inclusive com a evocação. Kardec evocava e comparava os dados, as informações. Hoje em dia, nós não temos essa condição e nem autoridade moral para isso. Porque como é que nós vamos garantir que aquele espírito que nós evocamos é o próprio? Eles são invisíveis aos nossos olhos. Uma vez, Orson, eu estava na cidade de Urupês e me ligaram de Bauru, dizendo que tinha uma mensagem aqui que eles não sabiam para quem era oferecida. E me perguntaram, o seu avô era estrangeiro? Por que você quer saber? Não, é que eu vi aí numa palestra sua que você tem um avô estrangeiro. Mas por que quer perguntar? Chegou uma mensagem aqui e nós não sabemos a quem é dirigida. E começamos a fazer algumas perguntas. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, mande a mensagem para mim ou me entregue quando eu voltar a Bauru. Orson, quando eu cheguei aqui, era a mensagem do meu avô, com certeza, porque estava citando fatos que só eu e ele e meu pai conhecíamos. Isto é, e a assinatura dele... Idêntica. Não era um nome que ele havia usado, porque havia um homônimo dele em Bauru, e ele assinou, a médium não sabia disso. Nem aliás, imaginava. ninguém sabia. Quem sabia isso era eu e meu pai. Isso é uma prova patente da personalidade que está se manifestando. E sem que nós o evocássemos. Pois é. Essa é a melhor garantia de veracidade de uma informação. Porque se nós evocamos, nós ficamos entregues à dúvida. Agora, a espontaneidade de uma comunicação, ela é uma grande garantia, principalmente pela confrontação de informações que normalmente são de conhecimento dos protagonistas. Mas consideremos, Sidney, que na atualidade do tumulto que nós vivemos, nós não estamos nas mesmas condições em que Kardec fazia as evocações. Hoje a nossa mente se perde em tantas conjecturas, em tantas especulações, que dificultam essa questão das evocações. Então é bom não evocar determinado espírito para não nos expormos ao erro. Ao ridículo. Ao ridículo, às É vezes. melhor não evocar e deixar que a espontaneidade presida essas manifestações. No final do bloco anterior, eu falei que ia perguntar para o Orson a respeito de algumas partes que eu julgo importante no processo da fascinação. E eu vou repetir porque não deu ainda para ele responder. No próximo bloco, eu quero que o Orson me fale se nós estamos à mercê dos espíritos. Boa pergunta, hein? Se eles podem nos fazer, como diria minha mãe, de gato e sapato. Eu quero saber, Orson, no próximo bloco, se eventualmente nós atraímos espíritos maus. E aí a culpa não é deles, é minha. Você está atraindo. E finalmente, se relacionando com a outra pergunta, se estamos à mercê ou não, se nós temos alguma defesa. Não saia daí. No instantinho estaremos de volta com Orson Carrara, falando sobre esse processo importante. Faz parte da obsessão. Um dos itens, a obsessão pode ser simples, pode ser a fascinação ou pode ser a subjugação. Estamos falando especificamente hoje sobre fascinação, que vamos aí fazer o comercialzinho, sobre o livro que Orson está lançando, Fascinação. Olha só, causas e consequências. E um detalhe, Orson doa todos os seus direitos autorais. Vamos prestigiá-lo. Já já estaremos de volta.
Estamos de volta para o último bloco do Despertar de hoje, que está uma delícia. Quando o entrevistado é bom, o tempo voa. Então deixa eu correr aqui com as perguntas. Orson, me diga uma coisa. Estamos à mercê dos espíritos? Temos alguma defesa em relação a essa, vamos chamar de ataque, dessa aproximação, que é uma aproximação sutil, né, Orson? Sutil. E a gente, se não tomar cuidado, pensa que aquelas ideias malucas que estão aparecendo na nossa cabeça são nossas mesmo. Não estamos à mercê dos espíritos brincalhões, zombeteiros, hipócritas ou fraudadores. Orson, eles são inteligentes? Muito inteligentes, mas não desenvolveram a moral ainda. Estão em caminho, como nós. Nós já estamos descobrindo a moral, eles não estão preocupados com a moral. No mundo dos espíritos, existem espíritos nas mais diferentes condições. Nós estamos falando aqui de espíritos que se intrometem na vida dos homens, mas existem os benfeitores que atuam na vida espiritual em favor das criaturas. Essa é uma boa notícia. Quer dizer que isso, de uma certa forma, equilibra a situação? Equilibra muito, mas não estamos à mercê desses espíritos que se intrometem na nossa vida querendo nos dominar, nos fascinar, como é o tema, ou nos enganar. Porque nós não somos robôs, Sidney. Nós somos criaturas que pensam, que raciocinam, que têm sentimento. Nós somos capazes de identificar uma ideia que não é boa. Basta aplicarmos a moralidade na ideia que nos chega. Você sabe que uns dias atrás, Orson, eu não quero falar muito de mim não, o tempo está curto, mas de repente surgiu uma ideia assim, graças a... Falei, isso aqui não tem cabimento, não faz parte da minha personalidade. É uma sugestão. Parece que eu falei, vai para lá essa ideia que não tem nada a ver comigo. Isso é muito comum acontecer, uma ideia que contraria o bom senso, que contraria o discernimento, que contraria o bem, a gente deve rejeitar. A fascinação, o que ela é? É a perda do discernimento. A pessoa não raciocina naquilo que está fazendo, naquilo que está pensando, naquilo que está acolhendo dentro do coração. Eu tenho um amigo, Sidney, que diz que nós somos os, entre aspas, contratantes dos nossos obsessores por causa da nossa conduta. É o nosso comportamento ambicioso, apegado, maledicente, que abre as portas das nossas defesas. Quer dizer, então, que o fascinador, na verdade, ele não cria uma ideia nova, ele só aproveita da nossa ideia para impulsionar-nos para o mal? Ele aproveita aquilo que somos e aí ele passa a sugerir outras ideias que talvez ele queira avançar. Imaginemos, por exemplo, alguém que deseja atingir uma pessoa por vingança, por ciúme, seja lá por que causa for, que ele não consegue porque a pessoa se defende. Daqui a pouco nós vamos falar como se defender, terminando quase o bloco. E ele não consegue atingir a pessoa que ele quer atingir. Ele vai se valer de uma pessoa próxima, sugerindo que essa pessoa haja em desacordo, contrariando, fazendo o outro sofrer, etc., fazendo a pessoa de seu instrumento, dominando a pessoa para atingir o outro. Pode acontecer isso? Pode acontecer e acontece com muita frequência. Uma pessoa ao meu lado, ela que é atuada para me influenciar? Perfeitamente. Então, se ela é uma pessoa invigilante, uma pessoa que não toma cuidado com o comportamento, ela abre as suas defesas. Se ela tem uma tendência para o sexo... Perfeitamente. Pode provocar. Pode surgir assim algum... Pode criar um clima. Um clima, um encantamento, Exatamente. Aparecer alguma pessoa que pode... querer até aniquilar a minha vida, acabar com a minha vida? Você leu no começo aí que a fascinação compara-se a uma ilusão, compara-se a um encantamento, a um deslumbramento. É isso que acontece. Ele vai sugerir, a pessoa vai se insinuar, movida por um espírito obsessor, por um espírito dominador que quer atingir o outro através desse mecanismo. Mas é muito interessante porque a palavra fascinação, ela não se restringe apenas ao aspecto negativo. Basta a gente lembrar da música Fascinação, que é linda, ou se pensarmos nos Alpes suíços, que são fascinantes. Então, a fascinação é quando nos deixamos levar pelas ilusões, a perda do bom senso. Espera aí, então quer dizer que eu posso ser fascinado para o bem? Pode também. Você pode aceitar uma sugestão para o bem. O Espírito sugere e você aceita aquela ideia de fazer o bem. Você é contagiado pelo bem. Eu estou terminando mais um livro e de repente me surgiu uma ideia assim de um outro tema. Isso é verdade.
já estou com ele mais ou menos pronto na cabeça. Você acha que isso aí pode ser uma sugestão de algum amigo espiritual? Como você gosta de escrever e se dedica a isso, o Espírito sabe da sua disposição e faz as sugestões. A diferença da fascinação para o bem é que a fascinação para o bem não tem constrangimento. Ela oferece a ideia, sugere... Não tem violência. Não tem nenhum tipo de violência. Na fascinação para o mal, o espírito constrange... Ele joga a isca mesmo. E força, exatamente, com outras intenções. E isso não acontece só no plano dos desencarnados, Sidney. No plano nosso, do cotidiano da vida humana, nós temos os vários tipos de assédio em ocorrência que são verdadeiras fascinações. Sem dúvida. Orson, infelizmente o tempo está acabando, o tema mas é fascinante. Você não pode deixar de encerrar o programa dizendo como a gente se defender das más influências dos espíritos que às vezes nós nem percebemos estão nos dominando. Temos defesas? Muitas defesas. A nossa defesa é a nossa moralidade, é o nosso comportamento, é o nosso desejo de fazer o bem e nunca prejudicar ninguém. Quando o nosso coração vibra na direção do amor, do perdão e principalmente no desejo de ser útil à sociedade, nós estamos nos defendendo e melhor, Sidney, nós atraímos a atuação dos espíritos bons que nos protegem, nos ajudam e nos dão sugestões como essa que você recebeu aí. Bem, minha gente, Orson Carrara vai nos deixar com esse registro muito interessante a respeito dos espíritos e está fazendo hoje à noite uma palestra em Bauru. Procure depois no YouTube do Centro Espírita Amor e Caridade, vai estar lá um dísticozinho, um título a respeito deste livro aqui que Orson Carrara está lançando hoje à noite em Bauru. Fascinação, causas e consequências. E aí lá você vai poder ter mais elementos para acompanhar esse trabalho do Orson. Orson, obrigado pela sua presença. É uma honra, Sidney, estar contigo. Eu e o Sidney somos amigos há muito tempo e a gente desfruta dessa companhia tão saudável. E a minha saudação ao telespectador com a minha gratidão e alegria por este momento. Muito obrigado, Orson, pela sua presença. Muito obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez. E na próxima semana teremos um outro programa Despertar com outro assunto do seu interesse. Até lá!